curiosidade. Quais são os safeguards que dão certo, assim, para erros humanos? Que a gente poderia extrapolar para nossa vida, assim, que você aprendeu? Tem duas coisas muito importantes que é muito feito, principalmente nos Estados Unidos, que são pioneiros nesse estudo, que eu posso citar aqui. Um deles se chama cultura justa e o outro é o ser humano vai errar. Então, o avião é redundante. Então, a gente tem que criar uma redundância também para o erro humano. Aí eu vou dar um exemplo. Esses aviões que voam cruzando o oceano, eles têm 2 motores, certo? Ele não pode se afastar mais do que um tempo X de um lugar onde ele possa pousar. E esse tempo X tem aumentado cada vez mais. Então, começou com 60 minutos, 120, 208. Hoje você pega os aviões de última geração, o A350 ou o Boeing 787, são 330 minutos longe de um lugar que ele possa pousar. Isso dá 5 horas e meia. Entendi. O que significa? Que ele pode se afastar 5 horas e meia e perder um motor, por exemplo, e ele vai conseguir pousar em outro lugar sem problema. Então existe a redundância já em todos os sistemas do avião. Mas o que acontece se um ser humano vai mexer num gerador elétrico do motor esquerdo e ele tem um problema na bomba hidráulica do motor direito? Aí você só tem um mecânico. Aí o cara vai aqui, mexe no gerador, aí consertou. Aí ele vai lá e mexe na bomba hidráulica, consertou. Mas será que ele consertou? E se nesse dia esse cara que é o mecânico está divorciando da esposa, tá sabendo que tá perdendo tudo, que tá cheio de problema na cabeça. A mulher levou os discos dele. Levou os discos dele. Aí ele comete um erro aqui nesse motor e comete um erro ali no outro motor também. Pode acontecer isso. Pode. Então, uma das safeguards é essa. Se você tem sistemas semelhantes no avião, o mesmo mecânico não pode trabalhar nos dois. Entendeu? Porque se é para falhar alguma coisa em voo, que falhe um só, nunca outra coisa. Então esse é um dos safeguards. Interessante. Então todo voo leva pelo menos quantos mecânicos? No mínimo 2. No mínimo 2. No mínimo 2. Não vai a bordo não, né? Ah, não vai? Não. Na bordo não vai na hora da manutenção. Isso, na hora da manutenção. Isso é tipo, o avião tá no chão. Se quebrou sistemas semelhantes entre 2 motores, você não pode... Isso se chama dual maintenance. A gente tá falando dos motores mesmo, do lado de fora. Não isso, do lado de dentro tem nada que o cara possa fazer. Também tem sistemas internos, né? Que pode mexer. Mas, tipo, a maioria é do lado de fora. Ou vai estar na barriga do avião, ou vai ser comando de voo. Existe uma lista de sistemas lista de sistemas essenciais para um voo ETOPS, que é esse voo que cruza oceanos e fica longe de um lugar para pousar. Qualquer desses sistemas essenciais não pode ser mexido pelo mesmo mecânico na mesma visita. Entendi. Ou seja, no mesmo trânsito do avião. Então, se tiver problemas nesses sistemas, tem que ser 2 mecânicos diferentes para excluir a possibilidade de erro. Então, esse é um safeguard. Legal. O outro é o da cultura justa que eu estava falando. Isso é um negócio muito avançado. O que é? Você não ser cuzão? Mais ou menos. Na verdade, é assim, se entregue sem medo de ser punido. Essa é a cultura justa. É assim. Deixa eu pegar um exemplo que não dê problemas. Não é assim, tu tá divorciando da esposa, foi trabalhar e não falou pra ninguém. E aí você abriu uma tampa de óleo lá para colocar óleo no motor e só fechou a tampa de acesso, mas esqueceu a tampinha do óleo aberta. Porque tua cabeça tá em outro lugar. Na hora que tu ia fechar a tampinha, tocou teu telefone e era a sogra ou a mulher te enchendo o saco. Aí tu esqueceu aquilo. Fechou e o avião foi embora. Aí em voo vai dar algum problema, vai dar alguma indicação de que, tô perdendo pressão de óleo lá, então acontece. Aí quando o avião chega num lugar lá, descobre que a tampinha tá errada, tá aberta. Aí o que você que cometeu o erro faz? Empresa, eu cometi uma cagada lá, eu deixei o negócio aberto,
Porque eu não... Aí existe um formulário, é tudo uma sequência, assim, sabe? Você fala... Quando foi tua última refeição antes de trabalhar? Quantas horas você trabalhou antes de cometer aquele erro? Quantas horas de sono você teve na semana? Quantas horas você trabalhou na última semana? Tem um monte de informação que você tem que colocar nesse relatório. Mas a essência é o seguinte. Fale o que você fez de errado, porque acontece duas coisas. Primeiro, a gente te protege desde que seja um erro e não uma violação. Violação é diferente, eu vou falar de violação. Tá bom. A gente te protege desde que seja um erro e, ao mesmo tempo, a gente está aumentando a segurança, porque sabendo que isso aconteceu com você, a gente pode criar um mecanismo de que outras pessoas que passem pelo mesmo problema simplesmente falem para o chefe, puta, tô divorciando, ó, caralho, então você não vai trabalhar nesse avião aqui, você vai fazer outro tipo de serviço. Então, isso é a cultura justa. Mas a cultura justa não serve para violação. Violação é o seguinte... tu pega um manual de instruções para fazer qualquer coisa no avião. Então tem lá, né? Tire o parafuso A, o B, o C, põe uma saia cor-de-rosa e depois você põe o parafuso E no lugar, beleza? Beleza, aí tu vai, não vou botar aquela saia cor-de-rosa não, eu não quero passar vergonha. E aí tu pula direto pro E. Aí o que você fez? Uma violação. Por quê? O documento pede para você botar a saia rosa e você não botou. E aí, se der um problema em voo e forem investigar, não adianta você dizer, pô, eu não botei a saia rosa porque... Não, mas não está escrito que tem que botar? Tem, mas eu não... Não, você cometeu uma violação. Essas violações, elas são feitas... willful, como que é isso em português? De vontade própria. Isso, de vontade própria, assim. Você sabe do que é certo, mas você escolhe um caminho errado para chegar no mesmo resultado. Isso é uma violação. Aí a violação não tem proteção da cultura justa. Então é assim que funciona fatores humanos. Tá se batizando. Tá vendo, fator humano?